Vamos lá. Novas posições, para quem vem de outros operacionais, novas posições são aquelas velas grandes, são aquelas velas de força e tal. Na verdade, vela de força são aquelas velas grandes, né? Aqui no operacional, não importa muito o tamanho em si, mas sim o posicionamento em que ela está, certo? O que Certo. importa mais para a gente aqui é o posicionamento que essa vela se encontra. Um exemplo, a segunda vela do movimento, ela é uma nova posição. Essa velinha aqui, ó, ela é um posicionamento de força. Por quê? Independente do lugar, se teve uma segunda vela, Exatamente. Independente do lugar, se teve a segunda vela, a confirmação do movimento, ela é uma nova posição. O preço ele tende a reverter daqui, ó, certo? Ele tende a uhum, reverter dessa área e não da última vela como muitos pensam. A tendência uhum, a projeção, ela tende a mudar daqui, ó, a partir da segunda vela e não da última aqui, ó, certo? Caso há o rompimento da sua nova posição, o preço ele tende a cair, como está acontecendo aqui. É, porque aqui é onde o preço se confirma, aqui é onde você tem sua primeira divisão, aqui é onde você tem sua primeira defesa. Então, esse preço passa a defender esse preço. Então, você tem uma divisão, você tem uma área aqui, ó, de reversão de preço. Se ele fica nessa área aqui, ele tende a subir. Se ele rompe aqui, ficando abaixo, ele tende a descer. É certo. nova posição. Só uma dúvida. Ah, Tá, seguindo aí exatamente esse lote aí que você marcou. sim. Eu vou marcar sempre essa nova posição dessa forma que você marcou? Você vai marcar a oferta e você vai marcar o pavio, que é a área de Ah, corte. igual na divisão, né? Isso, igual na Que a divisão gente normal. viu na primeira aula, certo? E você vai marcar a oferta, né, a divisão aqui, e você vai marcar o pavio, sempre antes do gap, né, sempre uma velinha antes do gap. Bacana, bacana. Então, aqui é sua marcação, corpo e pavio. Esses pavios aqui Uhum, atrás são área de transferência. Na outra aula vamos falar sobre esses pavios aqui. Mas, por tá. enquanto, você vai fazer essas marcações, que é corpo e pavio em novas posições. É posicionamento de força a segunda vela do movimento, certo? Caso há uma retração nessa área, a tendência é o preço ele reverter. É como eu sempre digo para os alunos, não são gatilhos que eu passo, certo? Uhum, São setups do operacional, são, a leitura do preço mesmo, entendeu? São uhum. confluências que, quando você aprender o operacional por completo, você vai confluenciar várias coisas em somente uma entrada, entendeu? E duas, três confluências no operacional já é muito assertivo, entendeu? Você não vai precisar de muito. Mas isso aqui são o quê? É a mecânica do preço, é como o preço funciona. Então, não são gatilhos. Todo o conteúdo que eu te passar, você vai estudar em cima dele, entendeu? Para você Uhum. entender mais, para você ter um feeling, um tempo gráfico, entender como o preço trabalha em cima de cada conteúdo, em cima de cada setup que eu te passar. Aí, o que que acontece? É mais uma duvidazinha, não Aham, sei se vai caber nessa aula. uhum, Seguindo esse exemplo aí, beleza, a gente teve a reversão e aí a gente teve a confirmação, beleza, a gente teve a nova alta, nova uhum. posição, perdão. Nova posição, é isso. Tivemos a nova posição. Se essa segunda vela aí, que é ela que define essa nova posição, ela ficasse a oferta dela dentro do pavio ali, dando dupla posição. E aí eu esqueço essa nova posição, como é que é? Sim, você esquece essa nova posição. Tá. Aí ela não vai E ser uma nem no nova. caso daquele próximo lote de comprador ali. Exato, aqui, ó. Não é uma Ah, não entendi. chega a ser uma nova posição de força porque ela não te demonstra força. Ela não sai de E, dentro da ação vendedora aqui, ó, que foi a ação vendedora. Então, se ela não sai daqui de dentro, ela não passa a ser uma nova posição, mesmo passando somente com pavio. O corpo uhum. não rompendo o primeiro registro, ela não é uma nova posição. Ela é Ah, legal. indecisão, certo? Então, sua marcação não está aqui. Você não vai fazer uma marcação aqui, porque essa vela não defende. Você vai fazer ou E o aqui legal que eu ou tô aqui olhando na ali, próxima. o lote anterior ali de venda, desse primeiro que a gente seguiu o exemplo, as velas seguraram exatamente ali, ó, na nova posição da venda. Aqui? Isso. Isso, exatamente. Olha lá, se você pegar o pavio ali em cima, ó, ele respeitou, segurou ali em cima. Segurou em cima, exatamente. É, então, sua nova posição, quando o preço ele retrai em sua nova posição, ele tende a reverter.
certo? Quando você tem uma nova posição de força. Ó, você sempre marca antes do gap. Nesse caso aqui, ele já tinha rompido a oferta, né? Mas ele continuou Uhum. dentro da área de arremate vendedor, e aí ele pode defender mesmo assim, entendeu? Mas aqui gera uma indecisão. Se ele romper a oferta, ficar entre a oferta e a demanda, gera Uhum. indecisão, entendeu? Nesse caso. Aí Certo. você vê que os vendedores tentam voltar aqui para a área de oferta, que é a área de mais força vendedora, e não consegue. Você vê que é domínio dessa nova posição. Uma nova posição, rompeu a divisão de outra nova posição, e aí o preço joga para cima novamente. Uhum. Então, segunda vela do movimento é nova posição de compra ou de venda, que ela esteja rompendo, de preferência, que ela esteja rompendo o pavio. Se não estiver rompendo, não é uma nova posição de força, certo? Que é indecisão, né, do mercado. Isso é indecisão do mercado. Então, ela não é uma nova posição de força. Então, você tem uma nova posição após a segunda vela do movimento, após o preço se confirmar. Igual aqui, ó, aqui você não tem uma nova posição. Mesmo que ela Uhum. passe com pavio, tá aqui dentro, é a área de indecisão. Não é nova posição. Ó, tripla posição, não é nova posição. Não é nova posição. Então, são áreas de indecisões aqui, certo? Agora você vai ter uma nova posição também, posicionamento de força. Deixa eu pegar aqui. Eu cheguei, Posicionamento. você chegou a comentar em um dos seus vídeos que nova posição tem várias, mas você gosta de trabalhar com três, né? Isso, exatamente. E se você for olhar, todo posicionamento ele é uma nova posição. Tipo, tá aqui, reverteu, é uma defesa de compra, é uma nova posição de compra e tal. Só que Uhum. esses são os posicionamentos mais fortes, entendeu? Do preço. E lá na frente você vai entender mais o porquê que esses posicionamentos são posicionamentos de força. Aqui, ó, você Uhum. vai ter uma nova posição após uma dupla posição ou tripla posição. Você tem uma dupla posição, ele tem que romper a área todinha, igual rompeu aqui, ó. Então aqui você tem o quê? Uma nova posição, certo? Você tem uma nova posição bem aqui, ó. Porém, desce a venda e rompe a sua nova posição. Ou rompe a oferta. Mas como ela continua aqui dentro, tem o risco dessa nova posição ainda defender. Então, tá aqui dentro gera uma indecisão, certo? Uhum. Gera uma indecisão de mercado aqui dentro, de preço, decisão de preço aqui, porque ele já rompeu a área de força, certo? Mas está dentro da área de arremate, o que foi Dentro aonde da o defesa, comprador, né? isso aqui foi aonde o comprador arrematou o vendedor. Então, gera uma indecisão aqui. Rompeu uma dupla posição, sempre rompendo os pavios, dupla ou tripla posição, ela passa a ser também uma nova posição de força, como está aqui, ó, No nesse cenário. caso, por exemplo, essa dupla posição aí que você deu exemplo. A vela que rompeu foi uma de compra, a que definiu, vamos dizer assim. Se essa de compra fosse de venda, aí só por ela ter revertido, ela já é uma nova posição. Por exemplo, se Isso, viesse uma isso, velinha vermelha aí no lugar dessa compra, isso. só que ela fosse pequena, Se mesmo ela que ela fosse romper aqui, pequena. se ela pelo menos romper o primeiro registro aqui, você pode fazer Ah, sua não, marcação aqui. mesmo que for uma vela de venda, nesse caso aí, teria que romper mesmo. Romper essa posição, isso, que é a posição de Ah, senão indecisão ela tá aqui. dentro da indecisão ainda. E se ela ficar aqui dentro, ela tá dentro ainda desse posicionamento aqui. Se ela Ah, romper entendi. ele aqui, aí sim você faz a marcação. Caso o preço chegando aqui novamente, ele tende a reverter se ele ficar dentro da nova posição. Tá. Entendeu? Após uma dupla posição. Aí, aqui você tem o que? O rompimento por completo com esse posicionamento aqui da sua nova posição, certo? Porém, ele ainda passa a ser uma indecisão porque ele ficou dentro do pavio aqui, ó, da anterior. Formou uma nova indecisão. Isso, uma dupla posição aqui, ó. Não é Aí, dupla ele posição. rompe aqui o pavio do comprador, mas está aqui dentro. Aí a compra sobe, Uhum. fica dentro dele ali, abaixo também aqui, e aí o mercado ele reverte porque você tinha também uma nova posição aqui, ó. Por mais que não é uma vela grande, certo? Mas ela está rompendo o primeiro registro de venda, certo? Então ela passa a ser uma nova posição. Caso o preço chegue nessa área, retrai,
ficando dentro da oferta de preferência, o preço ele tende a reverter, certo? Porque ela é uma nova posição de força, que é a segunda do movimento. Aqui foi porque rompeu a dupla posição. Dupla ou tripla? Tripla são três dentro do mesmo pavio, Uhum. certo? São três dentro do mesmo pavio. Por exemplo, essa aqui, deixa eu... Essa aqui rompeu, mas é como se essa aqui tivesse aqui dentro. Aí seria Uhum. tripla posição, certo? Tripla No posição. caso da terceira vela aí, ela, por exemplo, se o primeiro, seguindo essas três velas, a primeira vela, se o pavio dela fosse maior, um Isso, pouquinho maior aí, seria uma e tripla. aí a segunda vela teria dado a dupla posição, e a terceira teria passado o pavio da segunda e não o pavio da primeira. Ele se caracteriza uma tripla, ou ele Tripla, só se ele estivesse dentro da segunda? tripla só se ele tiver dentro, todos dentro da primeira. Um exemplo, Ah, todos dentro da primeira. todos dentro da primeira. Um exemplo Entendi. aqui. Mesmo que ele tivesse superado o da segunda, mas estivesse dentro da primeira, ele é considerado tripla. Não, ele seria uma dupla nesse caso. Um exemplo. Tá Hum, aqui, isso. aqui é tripla, certo? Agora, um exemplo. Aqui é tripla. Agora, vamos supor, tá aqui, você tem duas duplas posições, entendeu? Porque essa venda tá rompendo aqui, né? Ela tá Hum, rompendo aqui, mas não tá rompendo aqui. Então não seria tripla, seria duas duplas, uma dupla posição e outra dupla posição, entendi. entendeu? Não seria tripla. Tripla é quando tá tudo dentro da anterior. Aí é Uhum. tripla posição. Aí a Ah, próxima legal. que rompe essa área toda aqui, ela passa a ser uma nova posição, certo? Então aqui nesse caso você tem duas duplas posições. Você tem essa aqui e você tem essa aqui, ó. Duas duplas posições. Certo. São novas posições de força. Sempre marcar o corpo, e o pavio, beleza? E observar como o preço ele chega ali naquela área. Aí Aí, para eu saber que foi rompido, eu vou marcar essa dupla ou tripla posição, enfim. O ponto mais baixo e o ponto mais alto, como é que funciona? não, você vai marcar, você fala a dupla posição? É, pega esse exemplo que a gente pegou das vendas aí. A outra dúvida minha é exatamente essa. É, quando tem essas duplas posições, triplas, enfim. Aonde eu vou marcar para eu poder saber se foi rompido ou não? Aí eu fico meio perdido aonde eu marco. Você vai marcar a nova posição, quer ver? Deixa eu ver se eu pego um exemplo. Um exemplo. Que eu tenho uma dupla posição, certo? Que eu tenho uma dupla Uhum, posição. Você pode marcar tanto o último pavio, beleza? Que se uhum, ele ficar aqui abaixo é uma confirmação maior ainda, porque essa áreazinha aqui, essa região, é uma região de indecisão de mercado. Aí o Big certo. Play injeta um valor muito alto aqui de preço para poder sair dessa área aqui, ó, de indecisão. Então, se a compra ficar aqui abaixo, é uma confirmação maior ainda do domínio vendedor, certo? Porém, esse Uhum. preço, ele defende aqui, ó. Tem aqui, ele defende, certo? Agora, Foi confirmando dali aqui, que ele iniciou de novo, né? isso. Aí, aqui que ele saiu para sair dessa indecisão, dessa área aqui de indecisão. Então, rompeu aqui, até aqui, ele defende esse preço, entendeu? É uma nova Certo, mas e posição. se no caso ali subisse uma vela verde? Aonde ela teria que romper o início dessa indecisão aí? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, romper tudo aqui. Ah, pavio também. Isso, corpo e pavio. Ah, tá, entendi. Os pavios extremos, né? Isso, corpo e pavio. Se ela subir aqui, ela tem que romper corpo e pavio. Da Ah, indecisão. legal. Sua Uhum, indecisão tá aqui, ela tem que sair daqui de dentro. Ela passa a certo. ser um posicionamento de força também. Bacana. E você tem uma nova posição também, após rompimento de lote, a vela que rompe um lote, ela passa a ser uma nova posição. No caso aqui, ó, eu tenho um lote de compra,
Cima lote Uhum. de compra, né? E houve o rompimento, mas nesse caso aqui ela ainda ficou dentro do pavio da anterior e ela passa a ser uma vela também de decisão. Deixa eu pegar um cenário mais claro aqui. Um Uhum. rompimento mais. A minha dúvida é quando tem o rompimento de lote, quando ela rompe com o corpo, ou quando ela chega lá e nasce uma próxima. Quando nasce uma próxima, eu sei que é essa próxima que eu vou marcar. Para ser Qu- rompimento, ela tem que romper assim, ó. Pavio, corpo e pavio. Igual essa aqui, ó. Tem que sair. Tem Uhum. que sair Então, dentro. aí a minha dúvida, aonde eu faço a minha marcação? É no início da vela de rompimento ou na próxima, que seria a nova posição? A vela de rompimento. Hum. A vela que rompeu aqui, ela é uma nova posição, certo? Ah, tá, ela já é. Ela já é uma nova posição, porque é ela que sai de dentro desse nível vendedor. É Uhum. ela que tem força para romper essa área. Então, ela é uma nova posição, a vela de rompimento, certo? Rompeu Tá. essa área, é uma nova posição. Marcação, corpo e pavio. Se ele entrar aqui dentro dessa maneira, ele gera uma indecisão, certo? Aí espera o mercado Mas definir. isso, definir, porque ainda pode responder o comprador aqui, ó. Mas enquanto ele chega aqui nessa área, retrai e fica acima, a tendência é o preço ele reverter. Porque ela é uma nova posição que está rompendo o lote vendedor, certo? Dessa área aqui. Velas de força, você tem um lote a partir de duas velas, certo? A partir de duas Uhum. velas, você tem um microlote. Então, quando há o rompimento desse microlote, você passa a ter uma nova posição. Nesse caso, tem uma nova posição. Essa nova posição, ela é tipo uma vela-chave, vamos dizer assim. Ela defende tanto aqui abaixo como acima também no pavio, porque ela te dá uma nova alta. Depois vamos falar sobre isso aqui, certo? Tá. Mas você vai fazer a marcação na oferta e na demanda, certo? Na área de arremate aqui, corpo e pavio, nova posição. Uhum. Retração, o preço ele tende a reverter. Retraiu, você pega na próxima, o preço ele tende a reverter, certo? E qualquer vela que rompe uma nova posição, ela passa a ser uma nova posição, porque você precisa de um posicionamento de força para romper um posicionamento de força, certo? Então, Ela é essa vela que rompe aí o lote e tal, ela é uma vela que será a nova posição e é uma vela de força. isso, exatamente, ela é uma nova posição. Caso passe um vendedor aqui e rompe ela, ele passa a ser também uma nova posição de força, que ele rompeu sua nova posição. Então, ele está dominando aquela área de sua nova posição. Ele é uma nova posição, está jogando o preço Uhum. para baixo, certo? Uhum. Então, ele segura esse preço embaixo, ele passa a ser uma nova posição. Mesma coisa é a vela que rompe a segunda vela do movimento também, ela passa a ser uma nova posição, certo? A vela que rompe a segunda vela do movimento, que é aquela que eu te falei, essa aqui, ó. Então, essa rompeu, ela passa a ser uma nova posição também, certo? Então, qualquer coisa. Mas aí nesse caso aí, a gente ainda tem a primeira vela do lote. Ela também tem a sua importância. Essa? Ou dois lotes atrás. Isso, ali, o verdinho, o de compra. Essa? Ah, exato. Por exemplo, ele subiu ali, tá? Aí beleza, a segunda vela confirmou sua nova posição. E aí o mercado subiu, aí desceu ali aquele lote de venda. Uhum, Aí ele rompeu essa nova posição. uhum. Ainda a gente tem que ficar atento com a vela, essa primeira, isso, essa mesmo que você está com o mouse, isso. A Sim, primeira que foi a sim, reversão? sim, ela pode defender ainda, mas ela não é uma nova Hum. posição. Na verdade, a questão aqui vai ser outra, que vai ser questão de nova baixa e tal. Ah, tá, já é outra coisa. Mas ela pode sim ainda defender o preço aqui nessa área, se a Uhum. venda principalmente não te deixar um novo registro de baixa. Aí ele tende a Nesse reverter. cenário aí, ó, a gente teve essa nova alta legal, né, de compra. A mercado subiu, voltou, e aí ele rompeu. Aí ele teve a nova baixa, e essa nova baixa, o pavio bateu ali exatamente e voltou. Essa é a nossa confirmação que ele vai tentar se manter embaixo? Essa aqui? Não, voltando ali. Isso. Essa? A anterior, né? O lote isso, isso. Essa?
Aí ele rompeu, desceu esse lote vermelho, criando essa nova posição e rompeu Aí a aqui, posição anterior. Não, não, aqui, isso, aí ela confirmou, certo? Aí aqui, ela, aqui ele não é nova baixa. hum, Aqui ele não é nova baixa. Aqui ele é uma prévia de baixa. Que ele está aqui dentro aqui, ó. Para ser nova baixa, ele tem que romper. certo. Aqui é uma prévia de baixa só. Então, por isso ele pode voltar aqui. Mas como eu disse, quando há o rompimento da sua nova posição, que é uma área de reversão, ele Uhum. tende a continuar embaixo. Então, essa foi a minha pergunta, exatamente nesse ponto. Após esse Aí, ó, rompimento, aí a vela subiu verde, né? Aí nasceu a vela, subiu e ela, bum, desceu. isso, Aí a gente já tem uma confirmação de que o mercado quer trabalhar embaixo. isso, exatamente. Isso. Se ele voltasse lá com a oferta, aí já tinha que esperar mais confirmações, né? Isso, se ele volta aqui conectando aqui com sua nova posição, é como se ele ganhasse Uhum. força. Então ele Certo, poderia certo, continuar subindo, né? certo. Nesse caso aqui, mas como ele já rompeu e aqui ele te demonstra isso aqui, tá? Ficou aqui abaixo, ficou aqui abaixo por esse elipse. Caiu novamente, certo? Então, são Tá. os três tipos de novas posições de força que você tem, certo? Velas de comando também são novas posições, certo? Porém, velas de comando ela não tem aquela área de arremate. Ela é uma nova posição de força que vai depender do cenário, entendeu? Eu uso uma vela de comando mais para me pegar o quê? Uma continuação, entendeu? É, Uhum. assim, uma confluência, Não porque que ela vai segurar ali o mercado, né? isso, entendeu? Ah, tem uma galera que bota uma vela de comando como se fosse só quer operar a vela de comando. Não, vela de comando, muito pelo contrário. Ela é uma vela de força, sim, mas é como eu falei. É quando, um exemplo, você quer pegar uma continuação e ela rompeu um posicionamento de força, aí você vai junto com ela, porque sabe que ela é uma vela de força, entendeu? Mas, se você Uhum. for pegar as velas de comando, a maioria delas há o rompimento, entendeu? Por quê? Ela, tipo que ela iniciou sua compra. Ó, o primeiro pavio que passar aqui é como se já fosse uma nova baixa, porque aqui inicia um novo preço, porque é um comando. E aqui não tem venda, não tem registro nenhum. Você não tem aquela área de arremate. Então, quando desce e te deixa aqui uma prévia, já pode continuar. Então, fica a opção para os dois lados. Entendeu? O mais seguro em uma vela de comando é quando trava aqui com o corpo, sem te deixar pavio, certo? Ou ele tem um toque aqui com o pavio no corpo e volta. É o mais seguro em uma vela de comando. Ela é uma nova Ne- posição ne- também. certo. Nesse exemplo aí mesmo, seguindo ali essas velas que você está mostrando, por exemplo, a gente teve essa vela de comando aí, tá, de compra, e ela colocou uma nova posição aí no mercado, um novo preço, né? Uhum. Daí para trás, tem importância ainda, pavio, o que está acontecendo lá atrás? Aqui Tem, para né? trás tem. Ah, tá, tá. É Tem. só uma nova posição, é só um novo É preço. um novo preço, exatamente, uma nova posição. Para ela ser uma vela de comando. A partir dali você tem um novo preço. Tá. Uma vela de Mas lá comando. para trás tem sua importância ainda. Sim, aqui tem sua importância. Esses Tá. registros de baixa e tal, esse lote aqui, tudo tem importância. Uhum. Entendi. É que assim, essas velas de comando, enfim, é ali o momento, né? Você tem que ter atenção que no momento ali gerou um novo preço, uma nova posição, Isso, mas não deixa de o mercado para trás perder a importância, né? exatamente. É o que eu sempre digo. Foca no cenário. Não foca em gatilho, entendeu? Quando você foca no cenário, você fica mais atento aos detalhes. Você não foca somente quando o preço. Por exemplo, às vezes a galera foca muito em cenário. Vai marcar um comando ali. Aí o preço Uhum. sobe. Quando chegar aqui, eu vou fazer uma compra. Aí chega lá, ele nem se ligou como é que o preço chegou naquela hora, se esse lote que foi criado está fechado, se os vendedores que estão descendo, estão, entendeu? Então ele não importa mais para nada, foca somente no gatilho, esquece totalmente o cenário do que está acontecendo e fica cego para outras coisas. E aí pega a entrada, o preço continua, entendeu? Então É. Suporte e resistência. é a mesma coisa, né? Então o cara dá um trabalho para estudar o operacional para focar em gatilhos, então é melhor continuar em suporte de resistência. É, Uhum. entendeu? Então é bom você chegar aqui e você se adaptar ao cenário. Não é que você vai chegar aqui e fazer isso. Quando você conhecer o operacional, você vai chegar aqui e falar o que está acontecendo.
que esse preço fez? Será que eu tenho? Ó, aqui não tem uma nova alta e tal. O preço tá limitado ali em cima, tá querendo descer, esperar um rompimento e tal, para chegar na continuação. É você analisar o que está acontecendo. Não fica não chega aqui assim, ó, nova posição, nova alta, chegar aqui, eu vou fazer minha entrada e ficar com o gráfico aqui. Não. Você vai fazer isso aqui e vai entender o que ele está te dizendo. É, o que eu tava assim, tentando estudar é olhar uma visão mais ampla Isso. e ir afunilando, sabe? Isso, exatamente, exatamente. Igual um exemplo, você teve esse lote aqui. Esse preço todinho aqui trabalha dentro dele. Todinho aí trabalha Uhum, dentro dele. Quando você conhecer todo o operacional, você vai ter o controle de cada movimento. Então, você pode pegar as suas referências maiores dentro da onde o preço está trabalhando, certo? É sim. igual faz a... Essa foi sua última alta. Depois eu vou falar sobre isso também para você. Essa foi sua última alta. Ela é um posicionamento de força. Então, envolve projeção, vamos supor. Ao invés de eu chegar aqui e fazer isso aqui, cara, ó esse lote que ele está trabalhando, eu já marcaria, fazer a marcação aqui, a primeira que ficasse aqui embaixo eu venderia, ó. Por quê? Quando há o rompimento desse registro, o preço ele informa que vai jogar para baixo, porque foi seu último posicionamento de compra. Se a venda passa para baixo, ela já está elevando o nível do mercado. E aí eu observo onde eu tenho uma nova posição, onde eu tenho uma nova alta. Dentro desse preço aqui, que é o lote Aonde o maior. mercado está respeitando. Isso, entendeu? Então, dentro desse preço aqui, maior. E aí eu vou observando, ó, na primeira aqui, dá pra pegar na segunda tranquilo. E aí você vai trabalhando com o preço, entendeu? Esse for o posicionamento, ficou lá embaixo e tal. Provavelmente o próximo que fica aqui cai de novo. Olha o que acontece. Esse posicionamento ele fica aqui, desce o vendedor. O que ficar aqui, o próximo vai cair também. Então, entendeu? É questão de você observar a movimentação e não focar em gatilhos. É por isso que, se você for observar, esse operacional em si, ele não tem gatilhos, entendeu? É mais Uhum, cenário mesmo. Você vai saber quando o preço vai, que ele vai poder reverter e também quando é melhor você não pegar uma reversão naquele cenário porque não está propício, entendeu? Então não fica preso a gatilhos, observa o que está acontecendo naquele momento. E com todos os uhum. conceitos do operacional, ele te dá essa liberdade de você entender o que está acontecendo, você não fica preso a nada. Cada movimento você vai entender, né? Você Por vai quê? entender, entendeu? Se o gráfico vai ter uma hora que o gráfico vai estar subindo, você vai pegar uma reversão, entendeu? Mas vai ter uma hora que ele está subindo, no mesma, parecido a mesma movimentação, mas já é um cenário para continuação, por quê? Tipos de vela, posicionamentos, esse lote já está diferente daquele gráfico que você viu anteriormente. Então, isso aí tudo envolve, entendeu? É o que eu falo. Aí Uhum. você vai, quanto mais você estudar, mais você vai entender. Você vai ter que ter seu tempo gráfico, filler gráfico, entendeu? Às vezes eu As- faço uma marcação aqui e falo, pô, aqui é um ponto muito bom quando eu estou operando. E quando o preço chega lá, eu não pego, porque eu falo, não, esse preço, cara, essa maneira que ele está aqui, ele pode Uhum, continuar descendo e tal. Então, entendeu? É porque você fez a certo. leitura, você observou ao todo e não somente lá seu ponto. É, aquele ponto que você marcou é interessante, mas tem que ver como que o mercado vai se portar ali, né? Como ele vai se comportar ali, como ele trabalha, como ele vem aqui, entendeu? Então, Uhum, qual vai ser os posicionamentos que estão chegando, como é que o preço subiu depois dele, isso tudo envolve. E com o operacional você consegue ler, né, o preço, porque você tem todos os setups já na mente, na sua mão. Você sabe como é que funciona essa mecânica aqui, entendeu? uhum. Porque é o que eu digo, uma divisão de preço, ela sempre vai ser uma divisão de preço. O gráfico pode estar lateralizado, ele pode estar em tendência, pode estar como for. Uma nova posição sempre vai ser uma nova posição, nova alta. Ele não muda, ele funciona do mesmo jeito. Agora, cabe a você observar o cenário né, que ele está Como ele chega trabalhando, lá, né? como ele chega lá. Ele nunca vai chegar da mesma maneira. Se fosse só assim, né, seria fácil. Toda vez eu Uhum, marcaria ali, esperava chegar e pã. Não, você tem que observar ele aqui, ó, trabalhando, entendeu? certo. Só para a gente reforçar, me fala novamente, bem assim, bem rápido, quais são as três novas posições, só Os para eu. posicionamentos, certo? Segunda vela da reversão, Segunda vela do movimento, certo? rompendo o pavio, Uhum, rompimento de dupla posição, certo? Rompimento de certo. dupla posição ou tripla posição Uhum. e vela de rompimento de lote. Tipo, você tem um Ah, lote, legal. você teve Eu um vou lote, deixar anotadinho aqui pronto. Aí para não rompeu, esquecer. você tem um novo posicionamento.
E aí, essa é a que não é da aula, né? Mas aí essa que rompe que é a que eu marco. Que é a que você vai marcar, Já é a exatamente. nova posição. A nova posição. Exato. Tá. Certo? Aí você vai fazer essas marcações e vai estudar em cima delas e observar como o preço chega em suas novas posições. Aí qualquer dúvida você vai me perguntando e eu vou te respondendo. Uhum. Essa aula tá gravando, né? Tá, eu vou te mandar ela. Não, maravilha. Eu vou salvar todas elas e para eu rever, enfim. Pronto. Certinho. Maravilha. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui. Caso eu tiver dúvida, eu vejo de novo. Isso, exatamente. Ah, Sempre mas bom estar bacana, revendo. tirou bastante dúvida referente à dupla posição, quando rompe, eu não sabia onde marcar. Quando rompe isso. Foi igual eu te falei, você pode marcar tanto o pavio, que é uma confirmação maior, daquela área. Um exemplo, eu tenho uma dupla posição aqui, aí você vai e marca o pavio da sua última posição. Aí a venda rompeu, você pode marcar o pavio e você pode marcar o corpo da venda que rompeu. Se ele não entrar aqui, é uma confirmação maior. Mas a nova posição, ela defende desde a oferta lá, Hum, entendeu? Dupla posição. no caso, se ele subisse lá, eu marcaria lá em cima, lá no pavio, lá de cima. Aí você vai marcar na oferta, igual a marcar na oferta do rompimento, né? No caso, se descer uma venda rompendo aqui, você vai marcar onde ela iniciou aqui, ó, que foi a venda iniciou aqui. Então você vai marcar o corpo e o pavio dela. Você pode Uhum, marcar também essa área aqui, que se a compra ficar aqui abaixo, é uma confirmação maior ainda também. Subiu, voltou, o preço tende a cair. maravilha. Certinho? Beleza. Qualquer dúvida, você pode me chamar aí que eu vou te responder. Tá. Eu vou ver se eu consigo fazer um treino aqui. Pronto. E aí. Ontem eu tentei operar na real, tomei na cabeça, mas tá bom. Tem que ir com calma. Eu vou esperar É, todo esse treinamento para eu. isso, Vou ficar na conta treino, tranquilinho. isso. Só aprendendo ali, pegando a manha. Aí eu vou fazer as marcações, independente se eu fizer entrada ou não, aí eu te mando alguns prints para ver se tá correto. Tá bom, tá ok. Beleza? Beleza. Obrigadão, Yuri. Valeu, mano. Tamo junto. Boa tarde pra você aí. Bom final de semana. Boa tarde, bom trabalho aí, igualmente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Vou te mandar o vídeo lá. Valeu.